Inclusive uma delas era estar aqui hoje, porque ele disse que eu ia estar no meio de um povo lindo, maravilhoso, um povo bonito, um povo que faz a obra de Deus com excelência, e eu estou aqui. E ele me fez muitas promessas lindas. O inimigo da minha alma, ele viu todas essas promessas, e ele jogou sobre a minha vida uma doença chamada transtorno bipolar. Meus irmãos, vocês estão me vendo hoje, sadia, até meio fortinha. Mas eu passei por uma doença, minha mãe está aqui, ela é minha testemunha. Porque ela foi uma rispa na minha vida. Ela não estava aguentando, ela pegava o pano de saco e sacudia, e não aceitava o inimigo me tragar. Quando ela pensava que não conseguia mais, o Senhor renovava as forças dela e ela espantava as aves de rapina. Eu fui acometida por essa doença e surtei, fiquei louca de fazer um monte de loucura, de bater. Tomei ódio do Léo, que na época era o meu noivo, tomei ódio da minha mãe e transtornei e surtei. O inimigo queria me matar com aquela depressão. Meus irmãos, eu fui parar numa clínica psiquiátrica lá em Goiânia. Passei em frente a ela esses dias quando eu estava indo para o simpósio lá em Caldas. Chorei demais quando eu vi aquele lugar, mas eu chorei de alegria, porque o Senhor me fez passar ali vitoriosa. E eu estava naquele lugar aí, surtei, enlouqueci, minha família não deu conta mais, e minha família não tinha condições financeiras e me levou para essa clínica, e eu internei no SUS. No inferno aqui nessa terra. Se existe um inferno aqui nessa terra, já concretizado, se chama clínica psiquiátrica. Eu fiquei lá, meus irmãos, por 10 dias. 10 dias eu apanhei. 10 dias eu fiquei sem comer, porque eu não suportava comer aquela comida. 10 dias a minha mãezinha em sofrimento, me fazendo visitas com meu noivo, a minha família. Todos os dias me vendo num pátio lindo. E eu dizia pra ela, eu vou me matar. E o demônio falava, se mata, você não vale nada, não adianta mais. E eu falava, eu vou me matar. Só que Deus tirou todas as minhas forças, que eu não dava conta de escovar os meus dentes. Eu não me envergonho de contar isso. Quando a irmã veio e contou que foi curada, eu chorei, porque eu sei o que é isso. De repente, um dia, no 7º, eu acho, um dos dias, eu não tinha mais força e eu fui engateando para a cama. E quando eu tentei subir na cama, que era uma cama de hospital, eu não aguentei e eu caí. E os funcionários eram poucos para nos acudir. Quando eu apanhava, chegaram até a arrancar uma parte do meu nariz, os meus cabelos. Eu fiquei praticamente um bicho ali dentro, andando, babando, fedida, porque minha mãe não podia entrar naquele lugar para me dar um banho. E eu lembro que eu fui e não consegui, deitei e chorei. Deus, eu te aceitei como meu salvador e agora eu estou numa clínica psiquiátrica. Que é isso? Eu vou morrer aqui neste lugar. Meus irmãos, quando eu virei o meu rosto triscou em fezes humanas. Quando eu olho uma senhora bem forte do meu lado, toda suja, e aquela sujeira vinha no meu rosto, eu falei, eu estou no fundo do poço, daqui eu não vou sair. Quando foi no 7º dia, Deus manda um homem ali dentro daquela clínica chamado Douglas, um missionário, e disse para mim, me achou no meio de umas 500 pessoas, e estava eu e minha mãe. A minha mãe não era evangélica ainda. Minha mãe viu tudo. E aí bateu no meu ombro. E eu olhei, eu tinha acabado de falar para ela, essa história, não me tirar daqui, eu vou morrer. E eles não deixavam tirar da forma que eu estava. Mãe, eu vou morrer, me tira daqui. E ela chorava e não conseguia me tirar daquele lugar. Minha mãe ficou tão magra, que ela vestia 2 calças, ainda tinha que amarrar um cinto, porque senão caía. Lá em Goiânia, na casa das outras pessoas. Por isso que eu falo que Deus prepara quem te envia alimento. E nesse dia alguém tocou no meu ombro. Quando eu olhei, era um pastor. Ele falou, moça, eu estava na minha casa e o Senhor Jesus me incomodou. Ele falou que eu tinha que ir numa clínica psiquiátrica, eu nunca nem vim aqui. Eu entrei no ônibus e ele me trouxe até aqui neste lugar. Eu entrei
E eu falei: Deus, o que o Senhor quer comigo aqui no meio dessas 500 pessoas? Esse tanto de gente, que era um pátio cheio de pessoas. E Ele foi: anda que eu vou te mostrar. Anda que eu vou te levar. Não desista, meu irmão, porque o Senhor está te vendo. Ele está enviando para a tua vida o socorro. Ele está enviando para a tua vida aquilo que você precisa. Você não pode desistir. Você não pode desistir, porque Ele vai te tirar desse sofrimento. E o Senhor nessa tarde, moça, manda te dizer que Ele é o Deus na tua vida. Eu olhei e falei: o quê? Deus na minha vida é desse jeito? Ele manda te dizer que Ele vai te tirar daqui. Ele manda te dizer que Ele vai te curar. Ele manda te dizer que vai fazer de você uma missionária. Aquelas promessas vinham todas na contramão da minha vida. Eu estava dentro de uma clínica psiquiátrica, dada por louca, sem esperança, sem sonho, achando que ia morrer. E o inimigo noite e dia ventilando: se mata, olha o tanto que você está feia, acabada, destruída, fedida. E eu louvo a Deus pela vida do meu, que hoje é meu esposo, que na época era o meu noivo. Ele suportou tudinho junto com a minha mãe. E às vezes tem marido que tem qualquer coisinha que acontece com a sua esposa, já quer desistir dela. O Léo chegava na clínica, eu estava sem escovar os dentes, que eu não conseguia nem escovar meus dentes. Eu falava: eu quero um beijo. Naquela situação, ele me dava um beijo. Cuida da sua família, suporta. Tá fedendo, mas suporta. Eu tava igualzinha aqueles cadáveres, fedida, magra, derrotada, mas tinha rispa sacudindo o pano em favor de mim. Tinha uma rispa que era minha mãe, tinha uma rispa que era o meu esposo, tinha rispa que era uma igreja que sacudia aquele pano e não aceitava as aves de rapina tocar na minha vida. Meus irmãos, com 10 dias eu saí daquele lugar. E o profeta ainda disse assim: não pergunta mais por que esse sofrimento. Eu nunca vou levantar um profeta vazio. É testemunho, porque onde você for tem vidas. Às vezes nessa situação é para você contar que é possível. Hoje ainda acontece milagres. Deus me tirou daquele lugar. Eu ainda não era batizada, nova convertida. Eu fui batizada no Espírito Santo logo em seguida. Minha mãe me levou em outro médico, passei a tomar alguns remédios e firmei na igreja. E depois me batizei nas águas. Eu fui batizada no Espírito Santo antes das águas. Deus me arrancou daquele mundo de perdição. De repente, Deus organizou a minha vida. Eu me casei. Deus me deu uma família. A minha mãe converteu. Hoje eu falo que ela é minha missionária preferida. E o mais lindo, minhas irmãs, é que Deus um dia, isso é para crente acreditar. Você não precisa acreditar se você não quiser. É para crente acreditar. Deus enviou um anjo lá na minha casa. E eu sinto, eu estava passando roupa e eu clamando pela minha cura, porque eu tomava remédio ainda, controlado, tarja preta. Por uns 4 anos eu tomei esse medicamento. Aí quando eu engravidei da Esther, eu falei: Deus, eu não quero tomar esse remédio, vai afetar a minha filhinha, mas eu não posso ficar sem tomar, porque senão eu vou ficar louca de novo. Que o médico falou: fica sem o arroz e sem o feijão, mas sem o remédio não. E eu tomava, às vezes eu tirava um pouquinho esse remédio de mim, minha cabeça começava eu sentia os sintomas que ia voltar e eu tomava o remédio de novo. E foi aquela luta, mas eu colocava a minha boca no pó todos os dias e pedia a Deus a minha cura. Deus, eu quero a minha cura. Deus não vai te entregar se você não pedir. Não perca tempo, peça. Não perca tempo em, às vezes, em cutucar a vida alheia, em falar mal do irmão, em ter inveja, em fofocar. Não perca tempo com isso. Clama o que você está precisando. Não perca tempo, igreja. Já não pode perder mais tempo. Está chegando a última hora. Peça a salvação da tua família. Ao invés de você amaldiçoar a vida de alguém, peça a salvação da tua casa. Peça a salvação da casa dele. Esse anjo veio. E eu passando roupa, eu senti algo diferente. Eu estava sozinha. E eu olhei assustada. Eu senti um fogo. E Deus falou para mim: é agora que eu vou te curar. Descendo, saindo como se fosse um cometa, assim, ó.
desse dia, eu nunca mais coloquei um comprimido na minha boca. Eu fui curada de transtorno bipolar, de uma depressão que não tinha mais cura, que só ia me levar até a morte. Não tinha mais jeito. Mulher tem jeito, homem tem jeito, jovem ainda tem jeito. O nosso Deus é Deus de milagre e Deus de cura. Eu sou testemunho vivo, e eu quero contar isso não para me engrandecer, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu sou missionária, o meu esposo é pastor, a minha mãe é crente, grande parte da minha família já é evangélica. Nós dirigimos uma congregação e agora vai ser campo. Daqui a pouco nós vamos ser os pastores presidentes daquele lugar. Olha o que Deus faz na vida de quem é fiel. Já vou terminar. É um ato profético. Você lembra ontem que eu disse para vocês, que a irmã disse para vocês trazer um lenço? Foi eu que pedi. Queria que alguém louvasse um hino que encaixasse com esse momento. E eu queria, se alguém quiser até cantar um corinho, vier aqui cantar um corinho. Eu queria nessa hora, pra gente finalizar, pra envergonhar Satanás. E os homens não reparem, mas o Espírito Santo colocou no meu coração que são só as mulheres. Vocês homens vão ser os intercessores, os sacerdotes, aquele que Deus vai usar para interceder sobre a vida dessas mulheres. Eu quero convidar você, mulher que está aqui, que quer receber esse espírito de rispa na tua vida, de coragem, de força. Eu não vou desistir a partir de hoje do meu lar, pastora. É eu quem vou mudar, para mudar a minha casa. Eu não vou desistir, pastora, da vida dos meus filhos. Sou eu quem vou mudar para abençoar os meus filhos. Eu não vou desistir do meu ministério. Eu preciso de força. Eu preciso de um renovo nesta manhã, para eu sair daqui marchando como guerreira, como o Senhor me chamou. Pastora, eu preciso ser curada. Eu também tenho depressão, ou eu tenho alguém da minha família que tem. Eu quero te convidar a vir aqui à frente com esse pano na mão.